Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos para a resolução de mais um exercício da plataforma RI. O exercício em questão é o 1060, né? 1060, números positivos. Então, vamos ler rapidamente aqui a descrição do exercício e em seguida vamos começar a resolvê-lo. Então, a descrição, bem breve, faça um programa que ele vai ler 6 números. Estes valores serão somente negativos ou positivos. Valores nulos devem ser desconsiderados. E após a leitura desses números, a quantidade de valores positivos deve ser exibida pelo nosso programa, certo? Então, nesse caso, a entrada descreve simplesmente que 6 valores serão lidos, positivos ou negativos. Não informa se serão valores inteiros ou reais. E a saída deve ser justamente a impressão da quantidade de valores positivos. Então, para esse exemplo de entrada, para esses 6 valores, a saída seria justamente 4 valores positivos. Então, vamos lá. Então, na nossa plataforma Dini, crio aqui um novo arquivo main.c. Vou retirar esse comentário inicial, padrão. Salvar aqui o arquivo P1060 e podemos de fato começar. Então, é um problema simples, né? Um problema para quem está iniciando nesse tópico no curso, né, de programação e programação em C. O que é que nosso programa ele deve conter? A gente poderia resolvê-lo de várias formas, mas como esse vídeo ele está sendo feito justamente para os alunos que estão iniciando nessa linguagem de programação, então nós vamos tratar esse problema da maneira uma das maneiras mais simples possíveis, certo? Então é necessário que o seu programa ele faça a leitura de 6 valores. Nesse caso, como não é especificado se os valores a serem lidos serão inteiros ou reais, eu vou declarar aqui as variáveis do tipo float, que representam valores reais. Como é possível ver aqui no exemplo de entrada, existe um valor aqui, nesse exemplo, menos 3.4, então não é um valor inteiro. E dessa forma, eu irei declarar todas as variáveis como sendo do tipo float, né, que representa o tipo real. Nesse caso, como são 6 valores que necessitam ser lidos, eu irei declarar 6 variáveis do tipo float. Eu vou chamá-los aqui de número num1, num2, num3, num4, num5 e num6, certo? E vou adicionar um comentário aqui, que é justamente para explicitar que essas variáveis representam 6 valores que serão lidos pelo nosso programa, certo? Então, o primeiro passo da nossa solução é justamente fazer a leitura dos 6 valores e, em seguida, informar a quantidade de valores que são positivos. Então, nesse caso, eu preciso de uma variável que ela vai armazenar esse valor da quantidade. Então, como a quantidade, nesse caso, representa um número inteiro, né? Um valor positivo, 2 valores positivos. Então, vou declarar aqui a variável como sendo do tipo inteiro e vou nomeá-la aqui como QTDE, para representar a quantidade, underline positivos. Então, agora a gente tem essa variável que ela vai servir para armazenar isso. Como essa quantidade ela tem que ser no mínimo 0, então eu vou inicializá-la com esse valor 0 aqui, certo? Então, para fazer a leitura desses valores, a gente pode utilizar a função scanf. Então, nesse caso aqui, scanf. O primeiro parâmetro aqui do scanf é justamente informar o formato da entrada. Nesse caso aqui vai ser simplesmente a leitura de um valor do tipo float. Então, a gente passa aqui o %f.
E em seguida, né, a gente passa justamente o endereço de memória onde esse valor que será lido vai ser armazenado. Então, como a gente está utilizando essas variáveis de num1 até num6, passamos aqui o i comercial, como a gente viu na aula sobre esse assunto, e comercial num1. Então, essa minha instrução aqui na linha 9 representa simplesmente a leitura de um número, de um valor do tipo float, certo? Então, essa instrução ela deve ser feita, vai ter que ser feita a leitura, vai ter que ser feita 6 vezes, e a única coisa que vai mudar é justamente o nome da variável. Né? No primeiro momento vai ser armazenado no endereço de memória da variável no 1, em seguida no 2, depois no 3, até chegar ao no 6. E para cada variável dessa, para cada valor desse lido, nós precisamos verificar se esse valor é positivo. Então podemos utilizar a nossa estrutura de condição, if, para verificar se cada variável dessa ela é maior do que zero. Se ela for maior do que zero, então nesse caso ela é positiva e consequentemente nós devemos incrementar essa variável aqui, quantidade de QTDE positivos. Então com essa linha aqui eu estou pegando o valor do QTDE, incrementando de 1 e atualizando na variável, certo? E esse bloco aqui, da linha 9 até a linha 12, ele tem que ser feito 6 vezes, onde simplesmente a variável vai ser atualizada. Então aqui vai ser feito o mesmo procedimento para a variável 2, vai ser lido um novo valor. Esse valor ele tem que ser, com a estrutura de condição, nós temos que verificar se ele é positivo. Caso seja positivo, essa variável que ele deve ser incrementada. Faremos isso uma terceira vez para a variável número 3. Devemos atualizar aqui o if também. Uma quarta vez para número 4, quarto número a ser lido. Uma quinta vez, no 5. E por fim, como são 6 números, para a variável que nós chamamos de num6, certo? Então o que esse programa ele está fazendo até o momento é simplesmente lendo os valores através de scanf, e para cada leitura efetuada o nosso programa está verificando se esse valor lido ele é positivo. Então, como a gente pode verificar aqui na descrição do problema, a nossa solução ela deve ler esses 6 valores e ao final deve informar essa mensagem aqui, dizendo, né, descrevendo justamente essa quantidade de valores positivos. Então, como essa quantidade de valores já está armazenada nessa variável, podemos simplesmente exibir essa informação utilizando um printf, que é a instrução para fazer a escrita de informação na tela. Então a mensagem padrão é essa. Esse número aqui, que já estava lá, é referente àquela entrada. Então, como esse valor aqui ia ser exibido nesse printf, ele está armazenado numa variável, nós colocamos aqui o %d, né, porque é a variável do tipo inteiro, e depois da nossa mensagem aqui entre aspas duplas, para cada variável exibida dentro da mensagem, nós colocamos a variável correspondente. Então temos aqui o QTDE underline positivos, e a plataforma URI ela pede, né, que ao final de cada printf aliás, no último printf da sua solução deve ser colocada uma quebra de linha. Essa quebra de linha é representada justamente por esse /n aqui, certo? Então vou apertar aqui o F9 para verificar que essa solução compila. Então a mensagem aqui, ó, compilação terminada com sucesso. Vou utilizar esses valores aqui do exemplo, já da descrição do problema. E vou fazer uma execução teste aqui dessa solução. Então compilei,
aperto aqui F5 para executar. Lembrando aqui que nesse caso não foi exibido nada, porque no primeiro momento essa solução espera que sejam lidos 6 valores, certo? Então aqui por questão de simplificação eu vou copiar 6 valores que estão sendo apresentados no exemplo, e quando eu der Enter aqui, a mensagem que é exibida é justamente os 4 valores positivos. Dentre esses 6 informados, 4 deles são positivos, que a gente justamente pode confirmar, né? O 7 é positivo, 6 positivo, 4.6 positivo e o 12 positivo. Então, afinal, informa justamente aqui 4 valores positivos, certo, pessoal? Então, eu já havia submetido essa solução aqui anteriormente, não vou fazer a submissão agora, mas vocês podem aí tentar resolver dessa forma, e ao submeter irão conseguir chegar ao acerto, né, do problema. Então, essa solução aqui resolve esse problema descrito 1060, né, ou 1060. Um detalhe, né, uma observação que podemos fazer, é que isso aqui é uma forma de fazer. Você pode ter pensado em resolver esse problema de outra forma, pode ter pensado em resolver utilizando o conceito de vetores, que a gente vai ver mais à frente, né? Então, utilizando o conceito de vetor, nós não precisaríamos declarar 6 variáveis, simplesmente uma. Além disso, utilizando o conceito de vetor, nós poderíamos também utilizar o conceito de estrutura de repetição. E esse bloco aqui, ele poderia ter sido, na verdade, esse conjunto de instruções aqui poderia ter sido simplificado em um subconjunto de instruções menor, utilizando a estrutura de repetição, ou um for, né, ou enquanto, ou um repita. Mas como nós estamos ainda introduzindo alguns conceitos, né, não vimos ainda, pelo menos nessa sequência lógica de conteúdos, essa estrutura de decisão é um dos primeiros tópicos. Então resolver esse problema utilizando simplesmente a leitura, né, que é necessário para armazenar esses valores, e a estrutura de condição aqui, no caso o if, para fazer a verificação, certo? Então eu espero que tenha ficado claro a resolução desse problema. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato, e a própria plataforma também, para cada problema existe um fórum associado, que pode ser visto aqui no fórum, em que outras pessoas da comunidade URI, elas interagem apresentando o possível problema, né, o problema que elas encontraram. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, também podem utilizar o fórum aqui da plataforma URI, que outras pessoas possivelmente poderão auxiliar também, certo? Então é isso, espero que tenha ficado tudo claro, e até a resolução do próximo problema, certo? Um abraço.